Olá, pessoa linda, tudo joinha com vocês? Eu espero que sim. Olha só, hoje eu vou fazer um vídeo muito interessante para você, tá bom? Talvez consiga aí auxiliar profissionais e auxiliar as pessoas que têm dificuldade auditiva, tá? Para quem me conhece, eu gosto sempre de colocar dificuldade, porque o problema, se a gente começa a pensar em problema, parece que a gente tá entrando num círculo vicioso, né? De pensamento, problema disso, problema daquilo. Então eu sempre coloco dificuldade mais leve. Você tem certeza que de uma forma ou de outra, essa dificuldade vai embora, porque você cria ferramentas para mandar ela embora, entendeu? E naturalmente, a dificuldade e o problema, eles vão de vez embora, tá, gente linda? Olha só, eu não sei se alguém sabe, os meus alunos, alguns sabem, né, porque geralmente eu não coloco essa questão, tá? Eu sou deficiente auditiva, tá? Dos dois ouvidos, tá bom? E o meu pedido hoje, aliás, o pedido dos meus, das pessoas que me seguem, dos meus queridos alunos, toda vez essa questão do zumbido no ouvido. Fique ligadinho que você vai aprender. Então, o que acontece, gente? Olha só, deixa eu contar um pouquinho aqui a minha breve história em relação a essa dificuldade, né? A essa deficiência, tá? Mas uma deficiência assim bem tranquila, tá? Tranquila até certo ponto. Mas eu sempre me virei, tá? Então assim, nasci com uma dificuldade muito grande, com problema. Agora vamos falar um problema fisiológico, tá? Onde naturalmente criou algumas questões que atingiram o meu ouvido. E no decorrer da minha vida, eu vim perdendo, né, essa audição, tá? E a perda da audição era constante, só que eu não sabia que eu era surda. Por incrível que pareça, eu não sabia que eu era surda, tá? Então, o que acontece? Naquela época não tinha muito médico e tal. Parece que essa questão aí de levar ao médico era mais complicado, tá? Então, o que acontece? O meu pai, quando ele voltava de viagem, ele sempre falava o seguinte: meu Deus, mas estou falando igual a veinha da Praça é Nossa, e era um trequinho de gente. Comecei a falar muito tarde, tá? Para quem vem fazer os cursos aí comigo, sabe mais ou menos aí como que eu consegui me virar e como que hoje eu falo tão bem. Tá? Não sou eu que estou falando, mas são pessoas que me fazem essa devolutiva, e mesmo porque, né, gente linda, eu trabalho com a fala, né? Então, o que acontece? Eu falo pra você, se você tem algum problema, esquece o problema, comece a lidar com alguma dificuldade, troque, e aí no processo você vai ver que é bem mais fácil de eliminar isso, tá? Então, eu fui crescendo. Eu não escutava chuva, eu não escutava barulho de automóvel, eu não escutava, às vezes, um objeto que caía do lado. Eu tinha muita dificuldade de aprender dentro da sala de aula, tá? Isso também eu construí uma questão assim, eu sou burra, eu não consigo entender nada. Mas o que eu fazia? Eu chegava em casa, estudava sozinha, né? Que a minha mãe também, ela a minha mãe é semi-analfabeta, tá? Amo de paixão, me ajudava muito, sentava muitas vezes comigo, né? Pra me ensinar, tinha muitas coisas que ela não sabia, mas ela sabia muita coisa. Às vezes uma palavrinha dela entrava aqui, às vezes uma palavrinha de motivação, né? Meu pai geralmente quase nunca estava em casa, mas enfim. Gente linda, eu chegava em casa, eu escutava. Eu lia muito, né? Eu lembro até hoje, o meu aprendizado, claro, foi bem mais lento do que o normal, porque na época não tinha inclusão, né? Eu não sabia, enfim, que eu era surda, eu era chamada de desligada, de desatenta, de que não aprende. Umas quantas mil vezes fui parar no milho lá de joelhinho, parei
umas quantas vezes. E, enfim, eu fui me virando, tá? Quando eu cheguei na faculdade, tá? E muita dor de cabeça, entendeu? Dor de ouvido constantemente, aí minha mãe colocava os remédios, nossa, eu não sabia o que era pior, gente, se era dor de dente ou dor de ouvido. Quando eu tinha dor de ouvido, eu queria ter dor de dentro. Quando eu tinha dor de dentro, eu queria ter dor de ouvido, porque eu não sabia qual que era pior. E, naturalmente, eu era uma criança mais, como que eu posso dizer, mais frágil, né? Mais frágilzinha. Então, assim, é a palavrinha que a minha mãe contava, né? Hoje em dia já não uso mais isso. Mas aí, o que aconteceu? Eu fui crescendo, né? Eu fui me desenvolvendo. Para você ter noção, trabalhei de telemarketing, trabalhei com telefone no hospital, eu era secretária, eu era recepcionista e, nossa, eu sofria muito, gente, eu chorava, eu rezava no outro dia para que eu ficasse naquele emprego, para que eu conseguisse fazer todas as atividades que os meus chefes me pediam, mas muitas vezes, infelizmente, eu não conseguia porque eu não sabia, entendeu? Naturalmente, o desligamento meu acontecia e eu me sucumbia, né? Eu ia vivendo a minha vida natural. Só que uma coisa eu sempre falo pra você, pra mim, né? Eu criei outras habilidades, né? A observação, eu me comunicava com o olhar, né? Eu não precisava muitas vezes entrar na fala da pessoa, eu só observando a pessoa, o andar da pessoa, as colocações dela, eu já percebia, não, é isso, é aquele outro, certo? De vez em quando também, né, dá umas falhadas, porque até você construir essa habilidade vai longe também. Aí o que aconteceu? Eu entrei para a faculdade e naturalmente uma professora minha lá quase no final da facu, ela disse: Fábio, você é surda? Assim, na lata. Eu disse, não. Aí ela olhou assim, daí ficou uma pulga. Aí parece que veio um monte de coisa na cabeça, um monte de memória, e veio vindo um loop hipnótico, sabe? Um loop hipnótico. E foi ali, foi fazendo esse loop e eu fui... Eu disse, nossa, e daí? Olha só o que aconteceu. Um pouquinho antes, a minha filha ela tinha problema de bronquite, né? Problema, dificuldade, enfim. Ela tinha esse probleminha aí. E aquela noite, na época, meu marido não estava em casa. E ela me chamou e eu não escutei. E aí, naturalmente, lá tipo 5h30, 6 horas da manhã, eu acordava. Primeira coisa, eu ia ver ela. E essa menina tava toda encharcada, com uma febre fenomenal. E eu me apavorei. Aí, ok, levei no médico, aquela coisa toda. E ela simplesmente olhou pra mim assim, mamãe, eu fiquei te chamando a noite inteira e não te ouvi. Então, até hoje, assim, eu me emociono. E foi ali, tá? Nesse dia que eu disse, não, peraí, então... O que tá acontecendo? Né? E aí depois veio a professora e me falou mais uma vez, aí eu fui realmente fazer o exame, né? Fui no otorrino e tal, e realmente, gente, eu era surda, surdez moderada. Então teve várias questões aí que eu fui desenvolvendo, me desenvolvendo, a fala, fui percebendo várias coisas, e o que mais eu percebi? Que o zumbido no meu ouvido, depois que eu entrei para o meio da hipnose, tá? Agora vem a dica aqui para vocês. Eu desenvolvi vários métodos, tá? E olha só que bacana. A minha perda auditiva, ela é constante, sabe? É aquela perda que ela vai aumentando. E ela estacionou. Eu fiquei muito feliz com isso. Tá? Ela deu uma estacionada. Então hoje eu tô na deficiência aí moderada, né? De leve passou para moderado, semi-moderado, enfim, né? Não ligou muito não. Mas o que acontece? Quando eu coloquei a prótese, né? Que eu uso nos 2 ouvidos, veio todo aquele tempo de adequação. Também veio aquela questão do preconceito, entendeu? Então o que aconteceu?
Aí eu percebi que quando eu tiro as próteses, né, me dá dor, o zumbido, tá? E olha só o que eu faço, e olha só o que eu faço para os meus pacientinhos. A gente sabe também que as pessoas de idade, elas têm muito essa questão do zumbido, tá? E o zumbido é um barulho tão irritante, gente, que tu quase fica louco, tá? Então, eu consegui diminuir isso. Nossa, top de linha. A hipnose me auxiliou muito nessa questão, tá? E olha só, o zumbido, ele pode acarretar até mesmo em depressão, sintomas depressivos, ainda mais ali, aumentar, aliás, as pessoas de idade, elas entram também num estágio depressivo e naturalmente começa a dar o barulhinho aí no ouvido, esse zumbido. Vocês conhecem um grilo? Quando o grilo começa... É assim. Ou a cigarra. E é constante isso. É um barulho intenso, tá? E chega um momento, dá uma paradinha. E o que eu percebi? Que quando eu estava estressado, quando eu tinha muita coisa para fazer, o meu zumbido, ele... Tá? E doía muito. Aí, o que aconteceu? Por isso que eu sempre falo da questão que às vezes você está num processo e você começa a chamar aqueles pacientinhos, né? Aqueles pacientinhos vêm. Aí eu acabei desenvolvendo algumas técnicas para mim, tá? Para minha pessoinha aqui, para me auxiliar. E acabei auxiliando essas pessoas. Idoso, criança, tá? Aí faz um trabalho lúdico, né? Com o pessoal da mesma idade que eu. Gente, sabe com quantos anos eu descobri que eu era surda? Não vou falar, não vou revelar aqui. Mas quase velha. Tá entendendo? Quase tia. Aliás, eu já era mãe, a Victoria já tinha ali 4, 5 anos. 4 aninhos, então faz 10 anos. Não, faz mais, a Victoria tá com 17. Vamos fazer as contas aqui. 4. Nossa, 12. 15, 16, 17. 13 anos. 13 anos eu descobri que eu era surda, gente. Pense. 13 para 14. Não sei muito bem, mas vamos contar uns 14 anos. Aí o que acontecia? Qual que é a técnica que eu usava? Que eu comecei a usar? Olha só, anota ali. Quando eu entrei no processo de leitura da hipnose e tal, quando eu estava mais aguçada nesse meio, né? Eu simplesmente fazia o seguinte: eu imaginava o termômetro de 0 a 10. Só que eu fazia em escala, tá? Eu ia fazendo em escala para mim perceber como que eu iria me sentindo, tá? Com aquele menos barulho. Então aí eu fiz toda uma adaptação, eu tirava minhas próteses, né? Eu ficava nesse processo aí alguns dias para ver realmente se a minha audição, se aquele barulho ia diminuir mesmo. E diminuía, gente, coisa boa. Então olha só, a primeira, vamos colocar aqui a primeira sessão, e aí você pode anotar e pode fazer ali no seu pacientinho. Eu me colocava em auto-hipnose, tá? Aí você coloca o teu pacientinho em auto-hipnose. Aí eu visualizava o termômetro de 0 a 10. E aí o que eu fazia? Eu relacionava o barulho que eu já estava ouvindo, tá? Tá? Barulho terrível. E aí o que eu fazia? Do 1... eu imaginava que ia subindo até o 3, tá? E aí no 3, aumentava aquele barulho. Aí eu já diminuía, eu ia diminuindo. Aí o que eu fazia? Inspirava, ia inspirando, soltando o ar bem devagarinho. E aí eu ia percebendo que o termômetro, né, que aquele esqueminha, né, ele ia baixando, aí naturalmente do vermelho ele ia ficando azulzinho, branquinho, entendeu? Aí pronto, terminava a sessão, tá?
Aí eu ficava percebendo e realmente já diminuía, tá? Aí na próxima vez, tá? Eu novamente, eu colocava o termômetro, tá? Imaginava, visualizava, inspirava na segunda sessão, inspirando tranquilamente, soltando o ar. Aí eu imaginava que ele ia subindo, subindo, subindo até o 5, tá? Até o 5 mais ou menos, tá? Subia ao 5, meu Deus. Aumentava, o barulho era terrível. Aí eu descia, novamente, novamente. Naturalmente, quando baixava o zumbido, ficava azulzinho. Aí eu ia despertando tranquilamente. Nossa, ia dando um alívio na cabeça. Eu ficava tão bem que você não imagina. Aí, ok. Segunda sessão. Na terceira sessão, tá? E cada final de sessão eu me dava autossugestão. Você vai ouvir cada vez melhor, você vai conseguir pronunciar palavras mais efetivas, você vai conseguir se comunicar, você vai conseguir interagir cada vez mais com as pessoas, né? Me dando sugestão, autossugestão, tá? Ok? Aí na terceira sessão, gente, o que acontecia? Novamente, fazia todo o processo. Inspirava, me colocava em auto-hipnose, ok? Aí também ia subindo o termômetro, só que aí eu fazia até o número 8. Nossa, aí o barulho era terrível. Eu, até agora, tá? O que eu tenho pra te falar? Diminuía. Aí ia diminuindo, mesmo processo. Gente, sugestão. E o que aconteceu? Hoje eu não sinto mais tanto. Mas quando eu tô num nível de estresse, quando tem muita coisa para fazer, realmente acontece, tá? Eu faço a técnica naturalmente e acontece a melhoria. Então vamos terminar por aqui. Um grande abraço hipnótico. Espero que eu possa ter contribuído aí com você. Um beijão e um grande abraço hipnótico novamente.